A notável deste 5º episódio é uma mulher que impulsiona outras mulheres. Graci Messa é empreendedora que abraça as áreas do varejo, da moda e da beleza. Convido vocês a assistirem o Notável Podcast com Graci Messa. Graci, queria te agradecer por aceitar esse convite, estar aqui no Notável com a gente hoje. A gente vai falar muito sobre liderança feminina, tu que é, né, um exemplo de liderança feminina, mas também empreendedora, lidera o varejo da Natura aqui na cidade de Gravataí, também Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. E agora, Les a Les também. Graci, obrigada por ter vindo. Obrigada a você, obrigada pelo convite de estar aqui, né, junto com tantas mulheres que já passaram com histórias tão inspiradoras, né, e que a gente precisa ouvir, assim, enquanto empreendedora. Graci, vamos começar falando, antes de entrar em toda a tua história do varejo da Natura, vamos falar um pouquinho sobre as outras faces da Graci em relação à liderança feminina, né? Em outros lugares como o NAMI, por exemplo, lugares de empreendedorismo feminino e não só feminino, né? Tu faz parte de outros. Conta pra gente, por favor. Então, né, sempre tive muito presente em locais que empoderem a mulher, né? A Natura entrou na minha vida há 22 anos, né, enquanto consultora, e eu sempre percebi, assim, algumas histórias que a gente podia se apoiar. E daí, ao longo do tempo, enquanto empreendedora, a gente vai observando que a gente pode mais, assim, né? Porque ser empreendedora é solitário, ser empreendedora é um desafio. Então, eu comecei a me aproximar de alguns grupos, né? E foi super bacana, assim, né? Em Gravataí com o NAMI, de tu chegar num núcleo com mulheres tão diferentes, que estão em níveis diferentes, assim, e tu poder conseguir contribuir, mas também não se sentir tão sozinha. Entender que ali tem pessoas que vão te apoiar. Então, essa foi a chegada no núcleo Assigra, de mulheres empreendedoras dessa cidade, que eu me orgulho muito de participar, e que esse ano eu tenho a honra, né, e a baita responsabilidade de conduzir. Então, super fez muito sentido. Já participei de outros núcleos em Cachoeirinha, né? Já fiz um projeto de voluntariado na época que eu trabalhava na Vivo. Agora, recentemente, em algumas escolas em Alvorada, sempre focando na colocação da mulher no mercado de trabalho. Então, isso é bacana porque a gente sabe que o trabalho ele começa lá atrás. Por que tu acha que é tão importante não só essa valorização, mas esse fomento do empreendedorismo na mulher? Porque diferente do homem, o homem ele já se apoia mais, né? A mulher, ela é mais sozinha, ela demora, né? E tem ainda existe umas falas de competição. E daí quando a mulher percebe que não tem competição, que é uma ajuda a outra, o negócio flui, dá mais certo, né? Então a gente precisa começar a ter essas conversas lá atrás. Quando a pessoa. E a gente até fala, né? É uma sugestão, inclusive, para o núcleo de mulheres, para a gente trabalhar o empreendedorismo dentro da escola, que a gente possa desenvolver um projeto maior para ir tratando esse tema, porque a chance do negócio dar certo acaba sendo maior. Para ti, como que o empreendedorismo chegou na tua vida? Ele chegou lá aos 18 anos, porque eu trabalhava numa empresa da minha família e eu ganhava muito pouquinho, cursava pedagogia na Ubra, era caro na época, e eu precisava fazer algo mais. E daí eu me tornei consultora de beleza da Natura. Fazem 22 anos, né, gente? Um pouquinho de tempo. Tu começou com 18 sendo consultora. Consultora. E hoje lidera o varejo. E hoje eu lidero o varejo aqui dessa cidade. Que legal. E daí eu fazia limpeza de pele, eu vendia, eu fazia de tudo. E ao longo da minha vida, esse empreendedorismo ele foi me acompanhando. Eu me formei, eu trabalhei em grandes empresas, né? Fiz uma jornada grande na Vivo, na Panvel, depois na Natura. E eu sempre continuei como consultora. E quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu entendi que eu já tinha essa jornada, né? Eu já conseguia aprimorar, porque eu já sabia o que era empreender. Então, foi mais fácil para mim. Não, mais fácil naquelas, nunca é fácil. Quais são esses desafios? Me fala um pouquinho. Primeiro, quando eu já era líder, né, em empresa, a liderança ela é muito solitária. A liderança empreendedora ela é mais solitária ainda.
porque o mercado de quem empreende ainda é muito masculino. Tem poucas mulheres. Hoje eu vejo mais, mas geralmente elas às vezes empreendem com o marido, né? Ou ajudam. Então eu acho que é mais complexo, né? E essa coisa de você falar de beleza, né? Ainda tem um estereótipo, a pessoa ainda te julga. Então, para a mulher, vou empreender, falar de lingerie. Ela vai ser julgada. Mas ela vai postar uma foto. Tem um julgamento para a mulher que o homem não sente tanto. Com certeza. Então, eu acho desafiador, né? E a gente comenta muito isso hoje. O varejo que eu lidero, ele é 100% feminino. E, às vezes, a menina vai fazer um vídeo postando um batom. Sempre tem aquele comentário que você precisa passar por cima. Mas é bem delicado, assim. Então, para a mulher, eu vejo que a gente precisa, né? Tipo, vamos fazer vamos usar um batom vermelho hoje? Porque batom vermelho tá tudo bem. Mas a gente ainda sabe que há um julgamento. E principalmente, né, eu vejo um pouco ainda, eu morei em São Paulo, vejo que no Rio Grande do Sul a gente tem isso um pouquinho mais forte. Eu posso falar porque eu sou gaúcha, tá? Não sou paulista, vou falar você aqui hoje, mas eu não sou paulista. Pode falar, Posso falar tá em lugar de fala. É mulher e é gaúcha. Perfeito. Exatamente. E como é que é estar à frente com quase 20 colaboradoras? É um desafio todos os dias, né? Às vezes, as pessoas vêm falar comigo, elas falam, porque tu é uma empreendedora super consolidada. A gente tem os mesmos desafios, que é lidar com pessoas. Lidar com pessoa é melhor coisa que se tem, trabalhar com gente. Mas também eu preciso entender que existem realidades, eu tenho partidas todos os dias, eu tenho ciclos que se encerram, ciclos que se iniciam. E esse é o desafio, assim, do varejo, principalmente, porque o varejo ele não fecha nunca. Ele precisa estar aberto. E daí, tu manter isso, né, eu acho que é o mais desafiador, assim, para mim. Mas, sem dúvida, e manter um nível de excelência na experiência do cliente, sabe? Porque o resto, o DRE tu dá um jeito, o administrativo é a retaguarda, mas o front de loja é o maior desafio, assim. E manter essa galera motivada também, né? É difícil. É bem difícil. Cada um, eu tenho hoje na minha equipe mulheres de 16 até 56 anos. Cada uma delas tem motivações diferentes. Seus conflitos de gerações, todo mundo junto. Mas é muito legal, assim, né? Porque elas aprendem demais. Uma com a outra. Elas se permitem aprender. E é engraçado porque a gente começa lá com a estagiária. E a estagiária chega com 16 anos, dá um tempinho, ela tá voando, ela tá ensinando coisa para de 56 que ensina para ela. Então, é uma sinergia muito rica, né? Então, hoje a gente fala muito disso. É muito legal você entrar na loja e ver que você consegue contratar pessoas de idades diferentes, de raças diferentes, que têm uma escolha de religião diferente. É uma miscelânea tão rica, se aprende tanto. Então, sem dúvida, é desafiador. Mas eu vibro assim com cada história. A gente fala que nós poderíamos já fazer um livro. Nós vamos maturar essa ideia. Ia ser um livro meio engraçado, assim. Mas ia ser legal. Que massa. E me fala um pouquinho sobre como que a moda surgiu na tua vida. Porque a gente tá falando da beleza, 22 anos de Natura. Mas e aí, Les a Les? Pois pioneira. Então, Les a Les, chegando em Gravataí, né? Nós não tínhamos Les a Les aqui, né? Tínhamos em Canoas, Porto Alegre. No ano passado, nós inauguramos a loja do shopping. E a gente ganhou uma visibilidade super grande, porque foi a primeira loja conceito em Gravataí. E algumas marcas começaram a nos procurar. Tipo, vamos conversar, né? E daí mas a gente sabe vender cosmético. Eu não sei, não tenho nem roupa para ir na reunião com essa galera, né? Vou de tênis. Vou de tênis. Claro. Vou chegar de tênis. E quando eu cheguei na reunião da Les a Les de tênis, né? O pessoal falou assim, sim, mas é Urban Beach. Você pode usar tênis. Inclusive, nós vendemos uma alfaiataria para você usar de tênis, uma pantalona. E daí eu comecei a estudar e ver que a Les a Les tinha muita sinergia com a Natura. Muita, porque ela combinava, ela é leve, ela é uma moda descontraída, né? Porque a Natura, ela é isso, né? Também miscelânea de coisas.
E daí nós evoluímos nesse tema, conseguimos uma negociação bacana. Tiveram outras marcas grandes até que nos chamaram para falar, né? Assim como a Lunelli, que é a dona da Les Alés. A gente foi chamada por grandes marcas, né? E daí nós paramos e conversamos. E aí, né? O que faz sentido? O que vai casar com a Natura? E a gente entendeu que era um casamento que vem dando certo. Assim, há 13 meses, a chegada da Les Alés, ela casa muito bem com a Natura. Tanto que elas são de frente, né, uma para outra. Então... E tudo, então, faz parte de um propósito maior. De um propósito. Então, às vezes, eu falo lá na minha casa, né? Eu sou casada e falo pro meu marido... Hoje eu vou vender todas as lojas, não quero mais empreender, vou virar CLT, chega, né? Porque a gente tem esse momento. Normal, dia sim ou também. Dia sim ou também. E daí ele me olha e fala assim, primeiro que tu não ia aguentar, né? Segundo, que tu tem um propósito muito maior, né? As vidas que tu toca. Então, isso faz muito sentido para mim. E hoje, perceber que cada perrengue vale a pena por a gente conseguir entregar algo que seja bacana, sabe? Então, eu gosto de coisas grandes. Então, se é pra gente fazer, vamos fazer um desafio, vamos tentar entregar. E essa é a proposta. E que venham, né? A gente vem conversando, a Les até já fez algumas propostas, a gente expandir, mas eu disse, não, vamos... Deixa a gente mostrar a que viemos, né? Depois a gente evolui essa conversa. Então, um pouquinho da chegada dessa marca. Perfeito. E me fala um pouco sobre os teus aprendizados no empreendedorismo. Assim, se tu pudesse dizer para as pessoas, estou começando. Para aquela consultora que era a Grace com 18 anos, né? O que tu poderia dizer para essas pessoas? Sou muito sincera, né? Às vezes a Natura manda alguém conversar comigo. Eu falei, tem certeza? Porque eu sou sincera. Fala, você não vai ter salário em alguns meses, você vai ter pessoas para pagar, né? E essas pessoas são muito importantes. E você vai precisar estudar muito, assim, você vai precisar entender sobre finanças. Então, tem algo que eu odeio, que é tributário, né? Eu não gosto de fiscal, tributário é a coisa que eu mais tenho dificuldade. Eu precisei aprender um pouco disso, claro, né? Hoje eu tenho a contabilidade que me apoia e tudo mais. Mas eu acho que os maiores aprendizados é lidar com as pessoas. Então, não existe fórmula, né? Tipo assim, como que você vai ter uma equipe? Como você vai tratar? Você vai tratar do jeito que você gostaria de ser tratado. E eu tenho alguns cases, né? Porque eu trabalhei anos no mundo corporativo. Eu sei da forma que eu não gosto de ser tratada. Sabe? Então, eu sempre tentei evitar aquele jeito, tentar incluir. Às vezes, até o pessoal me fala assim, tu inclui demais as pessoas. Eu falei, mas se a pessoa... Eu não sou só eu, né? Então, hoje, graças a Deus, assim, eu consigo delegar muito bem. Então, a gente não centralizar. Empreendedor que centraliza sofre, é sobrecarregado e esquece de aproveitar os talentos que tem perto, né? Seja na equipe, seja na família, alguém que ajude, porque no início a gente sabe que a coisa pega. Então, os maiores aprendizados para mim são esses, assim, acreditar nas pessoas, delegar para as pessoas e... falei isso para uma amiga até, que ela vai escutar esse podcast depois. Ela está abrindo uma franquia também da Hope. Está inaugurando, chegando semana que vem. E ela me disse, né? Ela acabou de fazer esse movimento. Por que tu acha que vai dar certo? Eu falei, porque não existe a chance de não dar certo. É exatamente o que eu digo todo dia. Se não der certo... Não tem a chance de dar errado. Não pode. Exato. Você vai ter que fazer dar. Então, se você precisa vender 50 mil reais para o seu ponto de equilíbrio, nega, salto baixo, pouca joia, você vai ter que ir para a rua, fazer ação e você vai vender. Então, não é... O pessoal olha e fala assim, Graça, você nem faz ação, né? Eu falei, às vezes você me encontra na rua. A gente faz ação, sim. Nós fazemos muita visita. Essa andalinha da humildade. Então, você precisa estar com isso aberto. Tipo, mas eu tenho vergonha de panfletar. O seu lugar não é no varejo, então. Porque o varejo é... Ou aprende, ou cai fora. Exatamente. Perfeito. Então, desafio. Tu sabe que, assim, eu comecei a empreender em 2016. Eu tenho 35. 2016, eu ainda... quando comecei com a minha primeira empresa, eu tinha uma sócia. E foram 2 anos juntas, assim, né, na sociedade. E junto do empreendedorismo, eu ainda tinha TV. Então, eu trabalhava 16 horas por dia e tá tudo certo, vamos lá, tava no pique. Aí, depois, desfiz a minha sociedade. Eu já com o Gael, 2018, né? 2018 foi quando meu primeiro filho nasceu.
E aí eu larguei a TV. E eu não tinha nenhum exemplo de empreendedorismo na família. Eu primeiro fui considerada louca pela minha família quando eu larguei a TV. Como assim, né? O emprego de uma empresa tão... Não, e é aquela coisa conhecida. que tu pensa, meu Deus, o auge da tua vida é quando tu aparecer na TV. E aí eu fui a louca de largar tudo isso, né? E falei, não, vai ter que dar certo, porque não existe a possibilidade de dar errado. Eu tenho um filho para criar. Exato. E é isso aí, né? Então, eu também tive isso, mas eu lamento muito não ter tido nenhum exemplo, sabe? Tanto na faculdade, eu não tive, assim, um fomento da universidade para que a gente fosse empreendedor na comunicação. O fomento era trabalhar para chegar em um veículo de comunicação, né? Então, assim, a gente se submetia a muita coisa em redação que as pessoas ficavam chocadas, porque achavam que era um glamour, e aí descobriam que não Não é. Tava bem longe de ser um glamour, né? Tava bem longe, assim, os perrengues eram absurdos. Perrengues divertidos, perrengues, né, complexos, enfim, perrengue. E de glamour tinha muito pouco, né? E aí, quando eu falei, não, beleza, é isso, eu não quero mais isso, eu quero empreender, eu vou ver o que dá. Eu fui taxada como louca pela segunda vez, né? Porque larguei a TV e agora quer empreender, que isso, né? Maluca. Maluca, louca de atar. E aí, eu sempre tenho isso na minha cabeça. Eu não sei como, mas eu vou fazer dar certo, né? Então, tenho muito isso. Eu tenho essa coisa de ficar me renovando com novos desafios, porque eu acho que faz parte do empreendedorismo também. A gente lidar ali com os altos e baixos, porque é isso que faz abrir o olho também toda manhã, né? E não é isso, as pessoas falam, todo dia tu acorda super motivada. Mas, gente, não se é. encontrou essa motivação, me conta. Conta pra nós. Porque não é. Tem dias que fala assim, vamos lá. Uhum. Tem dias que você acorda, eu pelo menos, né, tem época de estratégia que eu acordo às 4 da manhã. Uhum. 6 horas eu já vivi uma vida, assim, né? E daí, tipo, 5 da tarde você tá morta de cansada. E você vai até às 10, porque o shopping só fecha às 10. Ou no Natal ele fecha às 11. Então, é uma carga horária que é robusta. Uhum. Eu também vim, né? Eu trabalhei, a minha última experiência CLT foi para a Natura, em São Paulo. E eu sempre trabalhei mais do que 12 horas, 14 horas. Mas tem gente que não... É uma escolha da pessoa e tá tudo certo. É o momento da vida da gente. Com certeza. Mas eu gosto de chegar em casa cedo e sair cedo. Então, não empreende, porque o empreendedorismo ele vai te exigir... Principalmente tu tem filho. Uhum. Às vezes tu vai botar para dormir, tu vai trabalhar mais um pouquinho. Mas é exatamente isso. Tu sabe que as pessoas falam, né, pra mim, eu não sei se brincam, se falam sério, né? Como é que tu dá conta com 2 crianças pequenas, né? Porque a Atena tem 5 e o Gael tem 7. Gente, é trabalho para casa e criança para o trabalho. É isso, entendeu? Eu tô tentando dar conta, tô dando o meu melhor e assim... E às vezes eu não vou dar. E às vezes não vai dar e tá tudo certo, porque no outro dia eu vou dar, né? Então, assim, é tentar chegar nesse equilíbrio, assim. Eu digo que, por mais que a gente não dê, isso é o dar conta, né? Porque a gente tá mantendo a roda girando ali, né? E teve uma coisa que tu falou sobre tornar o ambiente de trabalho algo que faça sentido pra gente, né? Tu sabe que quando eu comecei, eu sou muito flexível aqui, assim, muito. E as pessoas falavam, mas que beleza trabalhar assim, né? Tipo, tá, pega o computador, vai para casa. Gente, tá tudo certo. Se me entregar, tá tudo certo. Se entregar, se tiver essa sinergia com o cliente, esse atendimento, né, que o cliente precisa, a entrega que ele necessita, tá tudo certo. Se vai trabalhar da meia-noite às 6 da manhã e entregar, ok, né? Então, assim, entender também que do outro lado tem uma pessoa que tem os desejos e a sua organização e todo o resto. Então, eu vejo que cada vez mais a gente está nessa busca, né? Por uma qualidade de vida, por mais que o empreendedorismo não seja significado de qualidade de vida, mas é algo que nos move de alguma outra forma, né? Eu ainda não encontrei palavra para definir o empreendedorismo, eu juro. Assim, não tem o que dizer. Eu estou tentando descobrir. Se tu descobrir, tu me conta. Não tem. É o negócio. Porque um dia a gente ama, outro dia a gente odeia. E o pior, eu não me vejo fazendo outra coisa. As pessoas às vezes falam, mas tu não pensa em voltar, né, para o jornalismo? Gente, mas nem me pagando muito.
Porque eu tenho uma liberdade hoje, né? Exato. Eu tenho minha autonomia, eu posso trazer meu filho para o meu espaço de trabalho, né? Então, é muito louco. Porque do mesmo jeito que é uma insegurança muito grande, é aquilo que dá o brilho no olho, né? Contigo é assim também. Também. Hoje nós estava falando, né? Tava conversando com minha supervisora. E daí a gente ficou comentando, ela falou, tá difícil, né? Desafio. Hoje tem 2 contratações e uma rescisão, porque é movimento da vida, né? Claro. É normal. E daí a gente falando, varejo, né? Porque o varejo, às vezes, ele é visto, ele é meio taxado, assim, né? Como algo que é passageiro. E não é. Hoje o varejo, eu tenho carreiras no varejo, né? Eu tenho gerente de loja que ganham super bem. Eu tenho estagiário que começa com a gente, vira vendedora, vira responsável, depois vira gerente. Mas é um desafio você manter a galera. E daí a gente falando isso, difícil, né, e tal. Não vou abrir mais loja. Não vou abrir mais loja porque é muito difícil. Vou ficar com essas aqui que já me dão trabalho. E na mesma conversa, inclusive tinha que falar da expansão daquela loja, né? E daí, tipo, Praça de Viamão tá aberta, né? Eu falou, se tu me ouvir falar de Viamão, tu diz que eu sou louca. Diz assim, tu tá louca. Lembra do que tu Lembra disse? do que tu disse. Mas tu sabe que tu vai ir, né? Porque daí, se brilhar, se surgir o ponto, você vai, porque você tem expertise para isso. E as pessoas, elas vão chegando. Mas é muito louco, muito. Eu ouço a minha família falar isso, né? Largou um emprego para empreender. Hoje até é um pouco glamourizada. A pessoa fala assim, dona das lojas da Natura. Mas ninguém vê a gente carregando caixa. Claro, o bastidor, corre, ninguém vê. Corre. Então, é isso mesmo. É muito louco. Então, o varejo, ele é uma cachaça. E ele tem um potencial tão grande porque as marcas não sabem operar o varejo. Então, as pessoas ainda olham e falam, né? Tem a questão da escala. Às 9 horas da manhã, as portas têm que estar abertas e elas demoram para fechar. Mas tu consegue fazer o jogo dar certo. Mas precisa desse olhar, assim, né? Qual o segredo do varejo? Não tem segredo. Aliás, tem. O segredo do varejo é você se dedicar bastante e o principal, você gostar de servir o outro. Se você não gosta de servir o outro, o seu lugar não é no varejo. A pessoa fala assim, mas tem um cliente difícil. Cliente é cliente. E às vezes é tão legal porque você não sabe a condição que a pessoa... Eu adoro atender, né? Se eu sempre escolho, assim... colocar demandas mais administrativas, ter o apoio de alguém para eu poder estar no chão de loja. Porque eu adoro ouvir histórias. Eu estava saindo do shopping agora, tinha uma menina que tá fazendo aniversário hoje, ela foi comprar um batom. Tipo, ela escolheu passar o aniversário dela comigo na loja, sabe? Eu dei um abraço nela, foi super legal. Isso não tem preço, você ter paixão por servir o outro. Então, se não gosta de servir... Tem outras atividades que você vai trabalhar com menos gente, né? Com outro olhar. Mas se você gosta, o seu lugar é no varejo, porque as pessoas estão buscando isso, sabe? Às vezes elas chegam mais ranzinzas, mas elas só querem conversar. Então, gosta de servir? Você abre um comércio. Não gosta? Vai para outro caminho, tem bastante vaga aí aberta. E me fala uma coisa, eu vi uma postagem tua no final de semana, que tu estava trabalhando, né? E aí tu falou, no momento de relaxar, né? Assim, eu acho que tava com o teu esposo. E o cachorro. Sim. Tinha uma do cachorro e do teu esposo. Como é que equilibra? É difícil. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas para quem tem, o desafio é triplo. Eu tenho cachorro, eu tenho meu marido, né? E às vezes eu sou cobrada. Porque eu sou muito boa no trabalho, eu trabalhei demais, porque a gente foi criada, forjada para o trabalho, eu acho, a nossa geração. Então, tá tudo certo você trabalhar bastante. Mas eu nunca fui essa coisa de, eu lembro que em 2017, eu recém tinha comprado a minha casa e me mudei em fevereiro de 2018 e 4 meses depois a Natura me disse, você vai para São Paulo. Então, a minha casa ficou fechada por um tempo, né? O meu marido ficou morando e eu fui embora. Então, você tem que ter um propósito grande.
porque daí é uma relação que é diferente, é mais tempo que você dedica para o trabalho. Final de semana, né, eu estava fazendo DRE, porque como é franquia, tem que subir no prazo, senão a gente toma multa, tem que subir, então faça chuva. Não importa se é final de tem que semana. subir. E daí eu tava lá, e daí fecha folha. Tem um negócio que eu gosto muito, né, que eu adorava receber no início do mês, esse negócio de quinto dia útil, não é legal. E daí eu sempre prezo por pagar as meninas no início do mês. Mas eu trago uma demanda grande lá para o final do mês de validação de folhas e tal. Mas é louco, assim, né? E daí eu saí de noite, falei, preciso dar uma respirada e tal. Domingo eu trabalhei, né? Tinha planejamento já de setembro para entrar. Mas são momentos. Tem dias na semana que você consegue gravar um podcast, você consegue tomar um café com uma amiga, você consegue numa reunião de negócio e você consegue estar com a sua família. Mas tem que estar na agenda, viu? Senão, você é engolido. Mas eu igual, tá? Eu igual. Eu brinquei numa outra gravação, que a minha psicóloga disse que eu tenho muitos checks na minha agenda. Porque eu ficava frustrada de não dar check em todos, né? E aí ela falava, mas tu já parou pra pensar que talvez não seja, né, tu dar conta de dar os checks, e sim serem muitos os checks para ser dado. Eu falei, pois é, talvez, mas Esteja assim... colocando coisas demais. Né? E é exatamente isso. Se não tiver na agenda, é uma complicação. Mas tu sabe que eu fui até banida pela Paris, que está aqui nos ouvindo, inclusive, que eu não posso mexer mais na minha agenda. Ela falou, não, quem cuida da tua agenda agora sou eu. Porque o que eu fazia? Não, eu encaixo, tá tudo certo. Não tá? Grace. E aí, assim, ó, são 5 minutos, 10 minutos que leva a mais, um percurso que tu tem que fazer para buscar o filho no colégio, deu problema, mudou o trânsito. Já era, cara, já era. Os meus encaixes me frustrava. Então, eu chegava no final do dia sem dar os cheques e eu falava, gente, mas a sensação é que eu não fiz nada, olha aqui meus cheques. Tá aí todo o resto que tu fez, né? Tem toda a situação, assim, de parecer que a gente nunca faz também o suficiente. Eu tenho muito isso latente em mim. A gente se julga demais, né? Muito. A gente acha que a gente tem que fazer milhares de coisas. Isso é um problema da mulher. Eu acho que é. Eu acho que a mulher ela é mais exigente porque ela tem a casa, né? Ela tem os filhos, ela tem que provar que ela é boa em tudo, porque tem um julgamento do mercado. Então, eu acho que hoje a gente precisa dizer não. Porque nós somos convidadas para muitas coisas. E são muitos eventos, a gente quer estar presente. Mas, às vezes, tem que entender o que aquilo vai trazer de sentido, assim, para você, né? Então, e precisa entender. Eu vou abdicar a mão de estar com a minha família. Eu quero isso, né? O quanto é importante. Então, eu tenho um dia na semana que eu dedico para minha família. Nesse dia, você não vai me convidar para nada. Porque é o dia Ai, que ótimo! que eu tento estar com eles, assim, de noite, legal, né? muito legal. Quando eu voltei de São Paulo, né? Quando eu fui para São Paulo, minha mãe ficou super chateada, porque era mais longe. Sim. E eu acabava vindo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E daí, quando eu vim, a gente, no início, se via mais. Com o aumento das lojas, às vezes a gente não se vê na semana, não se via. Passava 15 dias, porque ela também tem a vida dela. E daí eu parei e fiquei pensando assim, cara, mas que proposta é essa, né? Como que eu concilio? Então, tem alguns momentos que eu não negocio. Essa é uma tática ótima. Não negocia. Um dia da semana é o dia deles. Claro, né? Às vezes tem que mudar, tem que negociar com eles. Tipo, quinta, geralmente é quinta o dia do pastel. Então, tipo, às vezes quinta tem um evento que é muito importante. Ou o dia do pastel vai ter que ser na quarta ou na sexta. Mas tem que ter. Que legal. Então, é simples assim, mas ele é muito importante para nossa cabeça, sabe? Com certeza. Não, e para oxigenar mesmo, né? Para a gente desligar um pouco, né? Sim. Desligar. Mas tu sabe que, assim, eu sou uma pessoa que eu geralmente não desligo, né? Ontem, quando eu tirei o dia mais flexível, né? Devido ao evento do Gael no colégio, eu fiquei me sentindo meio culpada. Eu falei, gente, como assim? Como assim tô aqui? Aí mandava uma mensagem, gente, tá tudo bem, tá tudo certo, entrega isso, entrega aquilo. Não, tá tudo certo, tá tudo dominado. E eu lá, fazendo piquenique, né? E aí, né? Como é que estamos? Também. E aí, então, assim, eu tô tentando colocar muito isso na minha cabeça, assim, também. Tanto que quando eu compartilhei com a equipe que eu vou para São Paulo visitar uma amiga que tá grávida e eu queria muito ir. E eu não tinha organizado isso. Todo mundo falou,
que coisa boa. Comemoraram mais que eu. Que legal, né? Falaram, pô, que legal, não sei o quê, tu vai te permitir. Eu falei, vou, pois é. Aí segunda até manhã eu não vou estar trabalhando. Tá tudo certo. Tá tudo bem? Exato. As coisas não vão parar. E isso é importante. Sabe que eu li, não sei se você já leu Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Não. Então você lê. Ele fala muito da síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Que a gente não para de pensar e daí a gente vai engatando um pensamento do outro. A nossa mente está sempre muito conectada. Pais Brilhantes? Professores Fascinantes. Eu li, eu acho que na faculdade, tenho ele, depois até te empresto, se você quiser. Ele é incrível, assim, porque ele fala exatamente da dificuldade que a gente tem de parar de pensar. Parar para contemplar alguma coisa, parar para ver. Eu tenho culpa, eu não olho televisão aberta porque eu fico ansiosa. Mas às vezes eu coloco um filme, alguma coisa, e daí eu fico pensando que quando eu tô ali vendo aquele filme, eu sinto culpa porque eu tô deixando de entregar algo. A gente precisa parar de se culpar, porque não vamos dar conta de tudo. E as coisas esperam também, né? Gestão de prioridades. O pessoal fala muito de planejamento. Fala, cara, você participa de um monte de coisa. Planejamento. Então, hoje Tá até... na agenda. Tá na agenda. Eu fui fazer a unha e a Duda, que faz a minha unha, falou, nossa, a menina já marcou para dezembro, Natal, para fazer a unha. Eu disse, nossa, você é mais planejada que eu. Eu tenho agenda recorrente do conselho, do núcleo de mulheres até 2026. Mas pro Natal, assim, a unha eu não vi. Ela tá no nível hard de organização. Que bacana, ó, cuidando dela. A prioridade dela é ela. É ela. Tá Eu falei, é certo. esse nível aí que a gente tem que chegar. Que legal. Adorei ver isso. E me diz uma coisa, o que tu acha, na verdade, como que tu acha que uma relação, né, um parceiro de vida, contribui para o sucesso da mulher? Eu sempre fui muito sortuda, assim, né? O Thiago, meu marido, ele sempre me impulsionou. Eu lembro que quando eu entrei na Vivo, né, eu entrei como estagiária e eu tive a oportunidade de ir numa convenção. Eu estava entregando o TCC e ele falou, não, vai porque vai ser bom para tua carreira. Então, ele sempre teve essa coisa de me impulsionar. Eu sempre tive a liberdade de ir em eventos, né? A Natura, milhares de eventos, a Vivo também. E nunca teve essa coisa assim, da roupa. Eu acho que você adquire um nível de confiança que é muito legal, assim. E é difícil ter hoje, assim, né? Porque, às vezes, rola aquela coisa do ciúme, da mulher e tal. As mulheres também são ciumentas, né? Não é só um privilégio. Sim, não só os homens. Não só os homens. Mas eu acho que ter alguém que te impulsione, que tá sempre trazendo, né? Ele até fala assim, você vai virar política. Eu falei, eu não quero. Não é o meu objetivo. Não penso nisso agora, mas vai que tá tudo certo. Não tenho, mas ele disse, mas é que você fala bem e tal, né? Daí eu disse, não é uma proposta minha, né? Mas ele é uma pessoa que me impulsiona muito. Então, acho que ter alguém do seu lado que não te jogue para baixo, sabe? Então, eu acho que são relacionamentos que você constrói e que você possa também. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, eu falei, você é transferida, né? A gente morou um tempo separado. É difícil para alguns casais essa relação, envolve muita coisa de confiança. Para mim foi algo determinante, assim, né? Porque hoje, se ele tiver que receber uma transferência e for legal, a gente vai aprender a viver nisso. Então, eu acho que essa maturidade é a maior, né? E às vezes, final de semana, eu trabalho, né? Varejo, ele é CLT. Então, a gente consegue casar bem, mas tem que ter momentos juntos. CLT versus... CLT, ele jamais seria empreendedor. Jamais. Perfis completamente diferentes. Totalmente. Tu vê só, tu sabe que quando eu... no jornalismo, a gente tem jornadas completamente malucas, né? Uma vez, eu cobri férias de madrugada, assim. E eu me lembro uma coisa que meu pai me falou, assim, muito, muito certeiro naquele momento da minha vida, que é... Para tu ter alguém que te entenda, tem que ser... E ele falou as profissões, tem que ser ou médico ou jornalista. Eu falei, mas nem pensar, jornalista já chega eu, meu amigo. Como assim? Tá louco? Porque, né, o que dois jornalistas vão falar? Pô, só de notícia, né? Ou só de análise de alguma outra coisa. Porque, para mim, é péssimo. Eu ver TV ou alguma coisa, eu fico analisando o tempo inteiro. Então, eu não vejo. Eu sou que nem tu, eu não vejo. Evito. Não vejo mais, entendeu? E aí, tanto que o meu marido... Casei, né? Já me separei. Mas o meu marido, pai dos meus filhos, é médico. E foi uma coisa que, meu Deus do céu, gente. Olha, boca. Que boca! Como assim, entendeu? Mas eu fiquei muito...
é uma coisa que vem muito, assim, na minha cabeça. O quanto uma relação, ela te impulsiona ou ela te coloca para baixo, né? Hoje eu vivo algo totalmente diferente do que eu já vivi em relação ao meu relacionamento atual. Eu moro junto com meu namorado, né, com o Wagner. E ele é a pessoa que, às vezes, ele confia mais em mim do que eu mesma, né? Então, isso, assim, meu Deus, às vezes eu fico pensando assim, caraca, eu sou muito sortuda também, sabe? De ter essa pessoa que fala, vai, tá tudo certo. Olha isso, olha tudo que tu já conquistou. Porque eu tenho uma mania, que também pode ser da síndrome da impostora, né? De não comemorar muito. Tudo que eu faço, eu penso assim, não fez mais que obrigação. Precisa vibrar? A gente precisa vibrar com as coisas, né? Porque a Muito. gente tem essa mania. E eu vejo, a gente participa de núcleos de mulheres, conhece muitas mulheres. A gente vê, assim, que às vezes tem algumas mulheres que buscam uma rede de apoio porque elas não têm o apoio em casa. Ou às vezes o próprio marido, companheiro, namorado, fala, né? Mas tem certeza que tu vai empreender, não vai dar certo, né? Então, eu acho que é tão rico, sabe, Yasmin? Eu acho que... Eu não sei se a gente vai ficando mais madura, assim, né? Mais experiente, a gente vai valorizando outras coisas. Outras coisas completamente É diferentes. surreal, É assim. muito, total, assim, E sabe? é muito louco, porque eu falo pouco, assim, do meu relacionamento. Porque, às vezes, a pessoa fala, achei que você era solteira. Daí eu falei, não, já é um relacionamento de alguns anos, né? 19 anos juntos, praticamente. Não, todo teu empreendedorismo foi junto. Que Junto! Mas são incrível! pessoas diferentes, que um gosta mais, ele é engenheiro, né? Então, mais cartesiano e tal, gosta mais de outras coisas. E eu acho que essa complementariedade, ela é muito rica, né? Às vezes as pessoas falam, você tem que fazer tudo junto com a pessoa. Não, você tem que ter um momento para você tem que sair com as suas amigas. Com certeza. Você tem que conversar com gente diferente, porque senão você não evolui, você não consegue ser boa em casa, você não consegue ser boa no trabalho, você não é boa em lugar nenhum. Exatamente. Então, como... Às vezes não sabe nem quem tu é. Não sabe, não sabe. Porque daí você não se permite, sabe? E daí vem aquela coisa do julgamento. Às vezes eu escuto muito isso, né? Você não deve lavar um prato em casa. Daí eu falei, tem semana que eu não lavo mesmo. Meu marido que lava. E tá tudo bem, não é um problema pra ele. Com certeza, porque é um equilíbrio também a relação, Exato. né? Tem dias... E tem uma coisa que eu já li e que cada vez mais eu percebo que isso é muito real. Que numa relação os dois não vão dar 50-50 o tempo todo. Não dá. Às vezes Um eu vai acho dar que ele 10, dá 90. um dá 90. E tá tudo certo, tá tudo certo. E é exatamente isso. Eu, semana passada, nas últimas semanas, foram semanas absurdas, assim, em ritmo intenso de trabalho. E eu chegava em casa, eu não conseguia colocar roupas na máquina para lavar. Eu entendo. Entendeu? Ai, meu Deus, com 2 crianças, né? Que tem que se manter muitas roupas. Não falo nem de mim, nem dele. E ele chegava em casa às 11 da noite, 10h30, 11 horas depois do curso, e ele botava a máquina, e eu ficava lá, em estado vegetativo, que eu não sabia nem onde é que eu tava. Nível hard, assim, de exaustão. Então, isso é uma coisa que, assim, meu Deus, e é esse o ponto. Te trouxe isso justamente, que esse ponto que tu falou sobre, às vezes, ele vai dar 90, às vezes vai dar 10, e é isso mesmo, esse é o equilíbrio, e aí assim tem que ser uma relação, né? Porque tu imagina para a mulher empreendedora, que passa o que passa para manter o seu negócio, ainda ter uma jornada tripla todos os dias. É bizarro. E não só, né? A gente fala de empreendedora, mas a gente foi CLT. Eu lembro, eu morei fora, atendia, eu teve um ano, em 2018, que eu comecei a pensar em empreender. Eu entrei 88 vezes no avião. Quando eu cheguei em dezembro para vir para casa... Tu contou as vezes? Tinha o etiquete, né, que vai gerando ali, eu contei, tinha 88 vezes. Teve uma semana que eu fiz 3 cidades, que era Londrina, Belo Horizonte e Florianópolis. Na última cidade, eu olhei pro teto e fiquei pensando onde é que eu tô, né? Que lugar é esse? Eu olhei a janela e descobri que eu estava em Floripa. E nesse ano, a minha mala não era desfeita, ela ficava pronta, eu chegava em casa no final de semana, só trocava as roupas e viajava. E esse é um papel que às vezes é ocupado pelo homem, porque o homem ele vira diretor, ele vira gerente, e tem uma mulher em casa que cuida desse papel. E às vezes ela empreende ainda, viu?
No caso da mulher, é muito importante ter alguém que acredite, né, e tal, porque você vai ficar a semana inteira fora, você chega com a mala pronta para viajar, e daí você passa naquela função. Então, é muito louco isso, sabe? Eu acho que a gente precisa, independente da esfera, ter essa rede de apoio. Perfeito. Compartilha comigo uma nota mental tua em relação ao empreendedorismo. Ai, meu Deus. Ai, gente, é muito. Não sei, eu leio muito, assim, eu venho buscando olhar muito nessa questão. Tô pensando aqui o que eu vou trazer de uma nota mental. Talvez isso que eu tenha te falado, né? Da gente não tem chance de dar errado. Você precisa fazer dar certo. E às vezes eu vejo algumas mulheres desistindo e tá tudo bem desistir, tá? Tem gente que desiste, muda a rota e tal, mas às vezes a desistência ela é tão precoce, sabe? Então eu fico pensando sempre nessa frase, né? De faz dar certo primeiro, e se você tiver que se desfazer, desfaz quando tiver bom. Porque daí você vai olhar para o seu legado, sabe? Eu penso sempre em legado. Eu lembro que na pós a minha professora fez essa provocação. Ela disse, se você morresse hoje, quem estaria lá no seu velório, né? O que você deixaria de legado? E deu sempre, às vezes, quando eu faço uma coisa muito legal, né? Consigo entregar algo de valor, eu fico pensando assim, essa pessoa ia estar no meu velório. Nossa, o velório ia estar super cheio, né? Um monte de gente. O meu marido acha super fúnebre eu falar isso. Vai ficar bravo que eu falei isso. Não fala isso. Mas eu acho que são provocações que a gente precisa E fazer. dá sentido à vida, né? A gente pensar na morte dá ainda mais sentido pra vida. Exato, porque, tipo, quem que você impactou, né? Quem que você atingiu de alguma forma? Às vezes eu cruzo com umas pessoas, né, que falam assim, eu trabalhei contigo, foi tão importante, né? Seja agora no empreendedorismo, seja numa empresa. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque, assim, na vida da gente também tem pessoas que trouxeram. Então, acho que essa é a maior proposta de valor, assim, o que você vai deixar de legado para sua família, para os seus filhos, para a sua cidade, né? Para as mulheres que você tem a chance de impactar, porque que bom que a gente hoje serve de inspiração uma para outra, né? Com certeza, Então, com certeza. É literalmente o andar junto, né? Exato. É o andar junto. Me conta agora, o que te faz ser uma mulher notável? Ai, meu Deus, a pergunta mais difícil. A pergunta do milhão. Eu acho que o que me faz, nossa, que honra, né, falar isso. Me faz ser uma mulher notável é a questão de não desistir, sabe? Eu sou muito persistente, eu vou fazer dar certo. Então, ontem eu estava olhando um indicador da Les a Les, né? Ela foi reconhecida já pela uma entrega de resultado. Com 3 meses de E longe. daí eu olhei e falei assim, não quero ser reconhecida por isso. Me reconhece daqui a alguns meses que eu quero te entregar mais. Valorizo, agradeço, mas eu quero mais, né? Então, eu sempre vou buscar esse olhar, assim, da gente ser incansável em alguns quesitos e tentar ser diferente, sabe? Então, o que eu entrego de diferente? Como que eu entrego uma experiência única? Então, a minha provocação é essa, ser notável por conseguir entregar algo diferente na vida das pessoas e fazer algo que eu olhe e diga assim, nossa, que legal isso, né? Isso vai me dar orgulho, vai dar orgulho para minha família, enfim. Então, acho que isso, para mim, é importante e talvez me destaque por ser notável. Grace, que prazer gigante. Que bate-papo incrível. 2 horas conversando. E eu ainda te falei, né? Eu falei, não, olha, qual que a gente vai de novo, tá super tranquilo. Olha essa fluidez. Foi muito, muito, muito incrível. Muito e, assim, várias notas mentais a partir de todo esse nosso papo que me fazem refletir justamente que talvez eu esteja no caminho certo. E se eu não tiver, eu vou encontrar o caminho certo. Ai, olha, eu agradeço. Acho que é sempre rico a gente ter a oportunidade de conversar. Passou muito rápido, parece que faz 15 minutos que a gente tá... Ou melhor, né? 3 horas. 3 horas. Muitas horas conversando. E é sempre demais, assim. Eu sempre chego em casa e conto alguma coisa dessas conversas, né? Hoje eu tô sozinha, vou pegar meu livro, vou demorar para dormir, vou ficar com as notas mentais. Mas é sempre muito rico. Espero que
que a gente possa ouvir, assim como eu já ouvi outras mulheres notáveis aqui, sair com a minha cabeça fervilhando. Espero que a galera possa se inspirar um pouquinho. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Valeu.